Gente, 4 indicações que reconhecem não apenas o Brasil, mas o valor do Nordeste para o cinema internacional. Em 2026, o Oscar tem sotaque nordestino, sim. Tem sol na cabeça, brisa quente, gosto de sal. Tem o tapete vermelho estendido a Pernambuco, ao Rio Grande do Norte, ao Ceará, a Paraíba. 4 indicações que provam. A Bahia tem um molho. Não é só a disputa pela estatueta, mas um reconhecimento de origem, de um Brasil bom contador de histórias, de uma caravana puxada por Kleber Mendonça Filho para escavar a memória do Brasil, com Recife no centro, não como paisagem, mas como palco para o mundo. Wagner Moura, Alice Carvalho, Tânia Maria, Tomás Aquino, Jeane Albuquerque já são vencedores e fazem desse o Oscar do Nordeste, que deixa de ser apenas um cenário bonito, exótico, folclórico, para assumir voz e comando sobre a história recente de um Brasil que é muito nosso, que é muito dos nordestinos. Viva o meu Nordeste! Para comentar esse momento histórico do cinema brasileiro, vamos conversar agora com Rodrigo Salem, crítico e especialista em cinema. Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. É ou não é, Rodrigo, o Oscar do Nordeste? Bem, vou aproveitar eu como sendo de Natal. Ah, que coisa boa! Falar? Eu sou alagoana, Rodrigo. Então, claro, do Nordeste. Eu sou de Natal, estudei em João Pessoa, comecei minha carreira de jornalista em Recife, quando o Kleber era crítico de cinema do concorrente do meu jornal. Então, estamos muito felizes com essas indicações, e o Nordeste, principalmente, está muito feliz com isso, porque mostra um pouco do que a gente normalmente não vê nas telas no cinema internacional, né? Que é um Brasil que pouca gente conhece aqui fora. Rodrigo, conta pra gente o que ameaça o Brasil em grande parte dessas categorias. É o filme norueguês Valor Sentimental? Recebeu várias indicações também, está competindo aí com o Brasil em muitas categorias? Sim, no momento o norueguês, o Valor Sentimental de Joaquim Trier é o grande favorito, né? Mas eu costumo dizer que ele está com 9 indicações, então mostra que a academia realmente gostou bastante do filme. Mas eu costumo sempre dizer para todo mundo que o Oscar é uma campanha que muda semana a semana. Então, a gente não pode simplesmente achar que não é muito difícil ganhar por causa disso, daquilo. É muito orgânica essa corrida, então a gente precisa esperar um pouquinho para ver como vai ser. Eu acho que agora é uma nova corrida, agora com essas 4 indicações, o Brasil está muito forte. A gente mostrou que entrar em melhor seleção de elenco e melhor filme significa que o filme tem muita chance de levar em filme internacional também. Então, acho que é uma nova corrida e tudo pode acontecer, apenas começou. Então, vamos curtir a vitória hoje para começar a pensar na campanha amanhã e o que é que a gente pode levar para o Brasil. Eu queria que você explicasse aqui, a partir da sua experiência, Rodrigo, dessa campanha que se inicia com o Oscar, do que já foi feito nas campanhas anteriores com outras premiações. Agora, o que eu costumo dizer é que são 2 etapas no Oscar, né? A gente chega a uma corrida para ser indicado e agora são outros caminhos que a Neon, que é o estúdio do filme aqui nos Estados Unidos, vai ter que seguir, e agora com uma coisa mais centralizada, porque eles sabem exatamente onde o filme está concorrendo. Porque esse estúdio que é dono, basicamente, do filme aqui nos Estados Unidos, ele tem mais outros 3 filmes na concorrência, inclusive o norueguês, que é o Valor Sentimental. Então, agora vai ser uma campanha bem mais focada, com Wagner mais, nos holofotes aqui, todo mundo conhecendo, mais ou menos como aconteceu com Ainda Estou Aqui. Então, é uma campanha nova. É o que eu sempre digo, agora começa do zero e o Brasil tem chance em tudo, assim, não tem por que ficar vai ser difícil, o Wagner... O Timothée Chalamet é o favorito, melhor ator. No momento ele mas a gente não sabe se daqui a um mês ele vai ser o favorito. E é preciso ver a campanha é muito importante para o Oscar, né, Rodrigo? E é algo que eu gostaria de perguntar para você, Rodrigo.
há uma diferença muito grande entre a Fernanda Torres e o Wagner Moura em relação a conhecimento nos Estados Unidos. O Wagner já fez muitos filmes, muitas séries, ele é extremamente conhecido por lá, isso facilita um pouco a campanha. Mas a que você atribui, Rodrigo, o cinema brasileiro está na moda? Não na moda, eu acho. Os Estados Unidos olhando mais para o cinema brasileiro. Eu acho que essa é a terminologia correta. Ganhamos no ano passado e agora estamos muito bem também nesse ano, com a possibilidade de ganhar 2 anos seguidos de melhor filme internacional. Eu acho que isso é fruto, primeiramente, acima de tudo, de termos 2 filmaços em 2 anos seguidos, né? Isso já ajuda bastante. E aí a gente começa também a pensar em tudo, porque campanha de Oscar não envolve apenas a qualidade do filme, existe tudo ao redor dele. Então, começou com Cannes, o Agente Secreto, né? E a gente vai agora ter muito engajamento de brasileiros junto. O presidente da academia do Oscar já falou muito bem sobre isso, disse que é uma coisa impressionante, que mudou completamente como o Oscar encara a rede social. Então, assim, a passagem de Fernanda Torres aqui com Ainda Estou Aqui em Los Angeles, em Hollywood, mudou completamente esse cenário digital para a campanha de Oscar. Muita gente não dava valor a esse tipo de engajamento, começou a dar depois que o Brasil se envolveu. E olha que a gente teve já países que costumam engajar fortemente com categorias, como, por exemplo, a Índia, que teve com o RRR, que não conseguiu chegar onde eles queriam, mas o Brasil está chegando onde queria pelo fato também de ter 2 grandes filmes e com filmes que a gente está tendo apoio, né, finalmente, de poder fazer. Então, é muito importante que exista sempre esse apoio à cultura, porque o cinema é um retrato do nosso próprio povo e é interessante que os outros países vejam a gente como a gente é, não apenas com o velho estereótipo de festa, de carnaval, sabe? Tipo, é bom livrar um pouco a imagem do brasileiro disso e mostrar as várias facetas que esse país tem, porque é um país muito mais complexo do que os americanos, os ingleses, os europeus acham. É isso mesmo. Ô, Rodrigo, eu queria te ouvir um pouco sobre a história, né? Porque aparenta ser algo, né? Quando a gente vai ler ali o resumo do que se trata o filme, depois, é algo que se conecta muito conosco aqui no Brasil. A gente tem essa ideia do que aconteceu naquele período de ditadura e tudo mais, mas para fora, às vezes, não é algo que se conecta tanto. Mas como que você vê, ou a razão por trás dessa história ter chegado, né, até essas pessoas que escolheram o agente secreto para essas indicações? Por que dessa história ter se conectado também lá fora? Como é que a gente conseguiu traduzir na sua avaliação? Quais foram as ferramentas para traduzir isso para as pessoas? Eu tenho uma teoria de que quanto mais tribal hoje em dia, mais genérico nós vamos ser, mais interesse nós vamos despertar do mundo. Isso é algo que Chico Science, a Nação Zumbi, na época que eu cobria música para o Diário de Pernambuco, eles mostraram um pouco para o Brasil, de que a gente fazendo o local bem feito, de uma forma diferente, de uma forma ousada e com qualidade, a gente pode ser visto facilmente pelo mundo. Então, naquela época, o Mangue Beat, que é, né, de Recife, um movimento musical, foi para o mundo inteiro. E agora o cinema de Recife também está indo para o mundo inteiro. Porque é um cinema que tenta usar, que tenta ser diferente, que mostra uma faceta, como eu falei, diferente do Brasil. E isso repercute, porque as pessoas conseguem se conectar com o cinema bom. Não é do tipo, porque uma história é um pouco diferente, coisa do tipo... Eu acho, por exemplo, que o cinema, hoje em dia, precisa exatamente de filmes como Agente Secreto, de filmes como Pecadores, que tragam alguma coisa diferente para o espectador poder ir ao cinema e sentir a experiência do que é ir ao cinema. E eu acho que o Agente Secreto, dessa maneira, consegue unir várias nacionalidades. Eles reconhecem um bom filme, eles reconhecem uma boa trama. Então, eu acho que vai muito mais além de regionalismos ou coisas desse tipo. Você pode aproveitar... Você, por exemplo, sendo de Recife ou do Nordeste, você vai aproveitar o filme em certo nível, porque você vai entender nuances do filme, mas isso não significa que quem não é do Recife ou quem não é brasileiro não vai entender a trama do filme e não vai se divertir com o filme.
Eu mesmo vi, sendo parte do Critics' Choice Association, eu vi filmes com críticos norte-americanos e eu expliquei para eles logo depois, porque eles não tinham gostado do filme, tinham gostado da parte surreal da perna cabeluda saltitante, mas eles não tinham entendido completamente o que era o significado por trás da perna cabeluda. Eu expliquei para eles tudo da perna cabeluda, da lenda, como surgiu em Recife, e como significava uma espécie de mensagem para dizer que aquilo ali existia, na verdade, no lugar, uma matéria sobre que foi censurada pela ditadura militar. Então, isso, para mim, é um pouco diferente, mas isso não impediu que eles tivessem gostado bastante do filme. E eu acho que 4 indicações ao Oscar, empatando com Cidade de Deus e O Beijo da Mulher-Aranha, mostra que o filme realmente atinge todo mundo, não é só uma coisa local, né? É divertidíssimo. Eu sou de São Paulo, eu não conhecia a história da perna cabeluda, porque infelizmente o ensino em São Paulo não explica esse fato que é de Recife, que os crimes feitos pela ditadura havia uma censura muito forte e aí faziam dessa maneira. O que a gente conhece, que a gente aprende na sala de aula, né, Rodrigo? É a questão da receita de bolo, nos jornais, quando tinha censura. Mas isso é muito importante, porque a gente conhece também muito da nossa história. E é um filme impagável. Você ri do começo ao fim, apesar de ser um filme trágico, sobre a ditadura militar e sobre mortes contra todas as classes sociais e raças no Recife. A gente conversou com o Rodrigo Salem, crítico e especialista em cinema. Rodrigo, obrigado pela presença no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto e vamos torcer pelo nosso Brasil. Obrigado pelo convite. Vamos estar na torcida aí para 15 de março. Valeu, Rodrigo.